Shalom, esse é o canal Ministério Rema, o último despertar. Se você não se inscreveu e ao assistir o vídeo você gostar, se inscreva. Deixe seu like ou seu dislike no campo de observações. Diga por que você gostou, ou um emoji, ou porque você achou que não está correto. Isso nos ajuda a melhorar a nossa maneira de transmitir os nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre uma profecia que tem gerado muita confusão desde o século XVIII. Vamos lá, sem mais delongas. No século XVIII, um padre chileno chamado Manuel Lacunza, ou Emanuel Lacunza, também como é conhecido, ele escreveu um livro intitulado A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Esse vídeo, ele pegou uma profecia de Daniel no capítulo 8, no versículo 14. Diz assim: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. Durante esse tempo não serão oferecidos sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Muito bem. Ele acreditava que essas 2.300 tardes e manhãs se referisse a 2.300 anos. Ele cometeu um pequeno erro teológico, que é natural. Porém, alguns religiosos na América do Norte, um pastor batista, Guilherme Miller, leu o livro e se interessou e começou a pregar. E começou a regimentar muitas pessoas. Para a época, para a população, era muita gente. Segundo os historiadores, mais de 100.000 pessoas se achegaram a esse movimento, conhecido como movimento do Advento. Não confundir Advento com Adventista, são coisas diferentes. O movimento do Advento, ele era formado por religiosos de todas as confissões, batistas, metodistas, luteranos, ciência cristã, enfim. E eles pregavam arduamente que Jesus iria voltar no ano de 1844. Eles fizeram uma conta de chegada, pegaram dados proféticos fora do contexto e chegaram a essa conclusão. Nós não vamos, nesse momento, apresentar isso para que o vídeo não fique longo. Você pode depois ler na descrição do vídeo, nós vamos colocar ali a data que eles iniciaram a contagem e o término. E eles acreditavam, a certo ponto, que Jesus voltaria no dia do Yom Kippur. Para eles, o Yom Kippur era o dia do juízo. E eles acreditavam que Jesus iria retornar neste dia. Presta bem atenção. E essa mensagem começou a ser espalhada por todo o globo. As pessoas ficaram extasiadas e também houve um outro fator que influenciou. Até o século XVIII, as pessoas andavam de carruagens, de cavalos. Houve os navios de vela, então uma viagem demorava muito. No final do século XVII para o XVIII, já em meados do século XVIII, surgiu o trem a vapor. Surgiu o navio a vapor. Eram caldeiras que eram aquecidas com carvão, né? Como a gente vê nos filmes, etc. e tal. Vamos nos prender nisso. As cidades eram escuras e de repente começaram a surgir os lampiões a gás e as cidades ficaram claras. A indústria começou a surgir e para aquelas pessoas que já estavam acostumadas àquela vida tranquila, de repente o mundo começou a ficar agitado e para eles era o fim do mundo. E essa leitura profética de um padre, adotada por um pastor e outros pastores, tornou-se vibrante. Uma grande parte acreditou. E como é notório, no final da profecia, eles imaginaram, em virtude do Yom Kippur ser um dia de perdão, que Jesus voltaria no dia 22 de outubro. Jesus não voltou. Só um adendo. E nós estamos falando de 22 de outubro de 1844. Em 1839,
Guilherme Miller abandonou essa visão. Ele viu que estava errada a interpretação e ele abandonou, mas um outro grupo permaneceu até o dia 22 de outubro de 1944. Como sabemos, Jesus não voltou. E dessa grande decepção surgiu alguns movimentos, e o mais forte deles, o movimento adventista do sétimo dia, que é um outro assunto que nós vamos estudar. Porém, hoje nós vamos ficar dentro da profecia. Esta profecia realmente se referia a esse período longo? Não. Ao lermos as Escrituras, nós vamos ver o seguinte: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Purificação é uma coisa, reconstrução é outra. O capítulo 8 de Daniel fala do período grego. E eles usaram como se fosse o período persa, que foi anterior. E nós vemos aqui que no período de 164 a 175, o rei da Síria, Antíoco Epifanes, ele conquistou Jerusalém. Esse rei grego, ele instituiu proibições severas para o povo judeu. O povo judeu não poderia mais guardar o sábado, não poderia mais fazer circuncisão, teria que voltar a comer carne de porco, construiu do lado do templo sagrado um estádio, e durante 1.150 dias ele profanou aquele local. Ele sacrificou uma porca, aonde era sacrificado o cordeiro. Por isso que o texto diz que era purificação e não reconstrução, como eles entenderam errado. Nesse período se levanta um sacerdote chamado Matatiahu, um homem simples do campo. Ele e seus filhos tinham um sobrenome chamado Macabeu, ou o martelo. E eles começaram uma guerra contra os gregos. Somente a mão de Deus justificou esta vitória. Humanamente falando, eles não tinham a menor condição de enfrentar o maior exército da época. Ao término dos 1.150 dias, eles expulsaram os gregos. Após expulsar os gregos, eles purificaram com abluções de água o santuário e voltaram a praticar o sacrifício diário, voltaram a fazer as oferendas até o ano 70, quando o templo foi destruído. Então nós vemos aqui que esta ideia que muitas pessoas sustentam, não, a minha igreja é uma igreja profética, não é verdade. Esta profecia que eles alegam não é real, não tem nada a ver com isso. Nós não estamos aqui para condenar a igreja ou aquele grupo, não, nós estamos aqui para esclarecer. Esta profecia não é real. Muitas vezes nós lemos a Bíblia numa tradução fraca, uma tradução ruim, e esta tradução faz com que a gente acabe interpretando equivocadamente. Por isso a necessidade de nós procurarmos outras pessoas para nos orientar. A igreja do movimento do Advento, presta atenção, não adventista. A igreja do movimento do Advento não surgiu de uma profecia. A igreja adventista do sétimo dia, ela surgiu de uma divisão do grupo desse movimento do Advento, que foram de 1844 até 1860. Em 1860 houve uma divisão porque eles não aceitaram a senhora Ellen Gold White como profeta, e aí surgiu um outro movimento, a Igreja de Deus do Sétimo Dia e a Igreja de Deus do Sétimo Dia. A Igreja de Deus do Sétimo Dia manteve essa profecia como verdadeira, nós sabemos que não é. A Igreja de Deus do Sétimo Dia não manteve, estabeleceu o sábado. Posteriormente, surgiriam a Igreja de Deus Universal, hoje chamada Igreja de Deus Unida, que adotou as festas bíblicas também. É um outro estudo que nós vamos dar. Então seria interessante você, nesses minutinhos que está comigo, observar que muitas vezes nós somos manipulados pela informação.
E hoje, com o advento da internet, com a facilidade de qualquer pessoa ter um smartphone e levar uma mensagem para você, se ele tem recursos, ele consegue fazer com que você acredite em coisas que não são reais. E a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não seja esse povo, mas seja um povo sábio, como os gadarenos, perdão, os bereanos, nossa, gadarenos, os bereanos. Os bereanos, o que eles faziam? Eles conferiam para ver se aquilo que os apóstolos diziam era verdade. Então confira a história, preste atenção. Tudo isso é para que você não se iluda. Muitas vezes nós nos unimos a movimentos religiosos poderosíssimos. Hoje nós temos a Igreja Católica, que é uma potência. Temos essas igrejas também que hoje detêm escolas, hospitais. E aquilo nos influencia como se fosse verdade. Agora, quando nós vemos os apóstolos, vemos os profetas, nós vemos que eles eram pessoas simples, pessoas perseguidas, pessoas maltratadas, pessoas que foram subjugadas pelo sistema religioso. E o Apocalipse 18 fala o seguinte: sai dela, meu povo. O Apocalipse 2 diz assim: muitos se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás. O que representa isso? Muitas igrejas cristãs hoje, utilizando da teologia da substituição, afirmam ser o Israel de Deus. Isso é uma mentira. Nos próximos estudos nós vamos apresentar a diferença entre o Israel de Deus, Judá e a igreja gentílica. Shalom, shalom.